Eu sou Filipa Francisco, sou coreógrafa, vivo em Portugal, Lisboa. Já faço coreografias desde 1996, portanto há bastantes anos. Estou aqui no Festival Panorama. Ontem foi a abertura com a peça A Viagem e hoje vai ser o segundo dia desta peça. A Viagem é uma peça que começou a ser criada em Portugal com um grupo folclórico dos Riachos que fica na zona centro do país, e a ideia era criar um espetáculo que fosse uma ponte entre a tradição e a contemporaneidade, entre a dança tradicional, a dança e a música tradicional, e a dança e a música contemporânea, e tentar ligar estes conceitos, estudando um pouco as danças tradicionais, trabalhando com os grupos para chegar a um espetáculo final. A primeira fase teve 2 meses de trabalho com o grupo, para além de toda uma investigação, e então foi criada uma estrutura que, para além de ter a ver com estes conceitos de pontes entre mundos que não se conhecem, mundos que são distintos, tem também a ver com uma coisa que eu fui encontrando na dança tradicional e nos grupos de dança tradicional, que é um forte sentido de comunidade, um afeto muito grande e uma ligação ao corpo através da dança. E essas imagens de afeto, comunidade, interajuda, diferentes gerações estão na peça e em diferentes momentos. Acho que é um espetáculo muito emocionante e acho que ontem correu bem. As pessoas estavam muito nervosas, é normal, são amadores, primeira vez que estão num teatro tão grande. Nunca tinham feito dança contemporânea a primeira vez e, portanto, esse nervosismo estava lá. No entanto, acho que a energia da peça passou para o público. Aqui no Brasil, a convite do Panorama, toda a minha equipa, que sou eu, o compositor António Pedro, mais 2 bailarinos profissionais, um assistente, uma pessoa do som, da luz, estivemos aqui 3 semanas. Na verdade, um núcleo mais pequeno, que é constituído por mim, pelo compositor e pelo assistente, tivemos mais tempo e depois as outras pessoas foram chegando. Mas no total foram 3 semanas de trabalho e, portanto, o Panorama foi visitar vários ranchos folclóricos, todos eles de portugueses, ranchos folclóricos portugueses, em que as pessoas que os constituem, as mais velhas, são portuguesas ou descendentes de portugueses, e as mais novas já nasceram aqui no Brasil. E o grupo escolhido foi a Casa de Viseu, em Vila da Penha, e, portanto, nós durante a tarde trabalhávamos ao nível do conceito da peça e com os bailarinos profissionais, e à noite, 5 vezes por semana, das 8 à meia-noite, trabalhávamos com eles no espaço da Casa de Viseu, em Vila da Penha. Era toda uma viagem de 1h30 no trânsito para chegar ao norte do Rio de Janeiro e trabalhar com este grupo. E foi muito, muito interessante e muito bom, muito cansativo também, porque as pessoas têm todos os seus trabalhos, há pessoas que se levantam às 5 da manhã para ir trabalhar e estavam connosco até à meia-noite, às vezes até à 1 da manhã, e, portanto, durante estas 3 semanas dormiram muito pouco. Mas hoje as pessoas disseram-me que este cansaço valeu a pena e que até vão sentir saudades deste cansaço, não é? Como os portugueses têm muita mania da nostalgia. E, portanto, já estamos a falar da saudade. Eu, por minha parte, estou muito feliz com o espetáculo, porque, para além de termos conseguido uma coisa interessante a nível conceptual, acho que se gerou uma ligação muito afetuosa. O grupo é muito querido, eu não me canso de dizer isto, são pessoas muito queridas, muito empenhadas, muito felizes por fazer isso, tanto que no final do espetáculo algumas delas choravam compulsivamente, porque tinham sido uma emoção tão grande estar juntos em palco neste teatro tão grande, com tantas pessoas a assistir. E, portanto, foi também para mim muito emocionante. E como é que foi a receptividade deles a esses novos movimentos, assim, que você apresentou todo outro repertório de corpo, de movimento, assim, e eles já totalmente tomados pela tradição, assim, né, pelas danças mais tradicionais. Como é que foi a recepção deles, assim, para esse novo conceito? No início há sempre um medo que nós vamos desvirtuar a dança tradicional, porque a tradição é muito apegada àquilo que era feito no passado, ou que se pensa que é feito no passado, e, portanto, que toda a mudança é para pior ou para desvirtuar.
Só que como ao mesmo tempo nós temos uma certa delicadeza a fazer este trabalho, já temos experiências anteriores, também já sabemos como explicar o processo, que na verdade é tentar encontrar juntos uma coisa que seja confortável para todos, mas ao mesmo tempo que possa levar as pessoas aos seus próprios limites. Não ser condescendente, mas ao mesmo tempo não provocar nas pessoas um afastamento daquilo que se está a fazer. E portanto começa-se pouco a pouco, primeiro por aprender coisas que já existem da própria peça, que vai sendo uma acumulação de memórias dos vários grupos, e depois então começa-se com o processo de improvisação. Eles reagiram muito bem. Em Portugal apanhei grupos mais conservadores, que por exemplo, na parte que nós chamamos de desconstrução, que é a parte final, onde o corpo se liberta muito mais, onde já aparecem os ritmos do samba e todo um lado do Rio de Janeiro hoje em dia, no presente, geralmente alguns grupos portugueses têm muita dificuldade com o traje, porque em Portugal o traje é uma relíquia, não pode ir ao chão, por exemplo, não podem fazer movimentos no chão, não podem tirar os lenços, portanto há uma série de regras. E aqui as pessoas foram muito abertas a que isso acontecesse, porque é verdade, na dança contemporânea o corpo não é um corpo estático e não é um corpo vertical, pelo contrário, é um corpo que está sempre em desequilíbrio e em queda. E essa é um bocadinho a base da dança contemporânea, e aqui isso foi bastante bem recebido. E em Portugal às vezes temos essa tensão, que depois também dá uma coisa interessante à peça, que é como é que com essa tensão se trabalha. Aqui não houve essa tensão, mas no entanto eu acho que as pessoas no início não se apercebem que vai ser uma peça de 1 hora só com elas, são elas o trabalho, porque muitas vezes as pessoas que nunca entraram em espetáculos profissionais imaginam que vêm fazer o seu número e desaparecem, e que depois quem ficam são os profissionais. Aqui neste caso somos iguais, eles também as pessoas são co-criadoras, tal como eu, e todos são bailarinos que acabam por ser todos neste momento profissionais dentro deste espetáculo. Eu acho que isso no início, por mais que se explique e que mostre o vídeo, as pessoas têm de passar pela experiência para perceber quão tão fundo vamos e quão tão criativo pode ser este processo. E esse foi o primeiro rancho folclórico que você fez fora de Portugal? Não, este foi o segundo. Segundo e o Sim, outro foi? O outro foi no País de Gales, mas completamente diferente, porque a peça era feita na rua, a peça tinha um avião, porque foi uma encomenda dos Jogos Olímpicos de Londres, a peça tinha um avião que era tocado pelo compositor António Pedro, e ao mesmo tempo o grupo folclórico não era um grupo português. Era mesmo um grupo de Wales, portanto com toda uma outra tradição e maneira de dançar, trajes completamente diferentes, mas também foi um desafio muito grande, muito grande, ficou muito interessante na rua, muito forte também. E quais são as perspectivas depois daqui, assim, vai continuar com esse projeto da viagem, tem uma nova leitura para ele depois, tem algum plano? Sim, eu espero que continuemos, temos mais uma criação, também em Viseu, por coincidência, mas em Portugal agora. Foi mesmo coincidência aqui ter sido escolhida a Casa de Viseu e em Portugal irmos trabalhar com o rancho que é de Viseu também. E então isso vai ser em fevereiro, agora vamos parar em dezembro e depois vai ser então em fevereiro e eu acho que vamos continuar, mas é verdade que neste momento a situação em Portugal não está nada boa, com a crise, com um governo muito de direita e muito pouco ligado ao Estado Social, com muito pouco apoios às artes e à cultura. Neste momento Portugal está todo deprimido. Eu estou aqui, estou feliz da vida, porque há sol à mar, há leite de coco e há uma alegria tremenda. Portanto, foi bom esta distância de Portugal, mas é verdade que quando olho para as notícias não é nada bom. Então, não sei até que ponto o trabalho é bom, tem uma aceitação enorme em Portugal, mas não sei até que ponto politicamente isso não vai afetar muito a nossa viagem. Obrigada, Filipa. Obrigada também.